Olá, estamos começando mais um programa Expressão Universitária e hoje recebendo a visita do ex-vereador e também ex-prefeito Jesus Guimarães. Olá, Jesus, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, o prazer é meu estar em Tupã novamente, sobretudo aqui falando aos telespectadores da Universitária. Jesus, me diga uma coisa, falando sobre o assunto da semana, já um evento histórico, infelizmente, que foi a derrota do Brasil frente à Alemanha aí por 7-1. O que faltou? Faltou domínio de bola, na sua opinião, ou faltou controle emocional? Ou os dois? Difícil dar uma opinião abalizada porque eu não entendo realmente de futebol. Sou um brasileiro que torce, como outros tantos, né? Mas eu nunca tive assim muita confiança no Felipão, né? Eu sempre achei que é um técnico um tanto superável, que eu estou falando aqui, já muita gente falou, mas se a gente se lembrar bem, quando ele foi guindado ao cargo de técnico da seleção, ele tinha acabado de levar o Palmeiras para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, era um técnico que estava em má forma, vamos dizer assim. E foi para substituir o Mano Menezes, naquela ideia de quem foi campeão em 2002 poderia ser campeão novamente agora em 2014. E não deu outra. Quando o Neymar saiu do time, revelou-se toda a incompetência dele com relação à questão tática, de substituição e tudo mais, não é, que eu acho que prejudicou fundamentalmente o Brasil. Agora, é claro que esse fato todo, a própria contusão do Neymar, isso acabou pesando no emocional da equipe, não é? Uma equipe muito chorona, muito desequilibrada, não é? E sem falar o seguinte, que o defeito não é só nosso, é a qualidade também da equipe adversária. A Alemanha está treinando aí há 6 anos ou mais e tem jogadores de muita estatura, todo o time é alto, jogadores velozes e que conversam entre si através do pensamento, sabem? É uma máquina de jogar futebol. E o Brasil foi enfrentar a Alemanha com uma das piores seleções que já nós tivemos. Jesus, e a Copa? Foi uma boa ideia ou uma má ideia trazer ela para o Brasil? Olha, eu nunca fui partidário de que nós necessariamente tivéssemos que sediar a Copa. Não é uma coisa que me entusiasmava isso. Mas é evidente que há um sonho nesse mundo desportivo, por vários interesses, por interesses comerciais, por interesses pessoais e também pela vaidade futebolística de sediar uma Copa do Mundo, um evento dessa importância, não é? E o Brasil mostrou que tinha capacidade para fazer isso. É claro que na oportunidade se levantou o choque. Olha, nós temos problemas com escola, problema com educação, portanto, problema com saúde, com transporte público, e vamos gastar alguns bilhões para trazer a Copa do Mundo para cá. E se contrapõe uma coisa com a outra. Todavia, há que se considerar também que o evento Copa do ponto de vista comercial, turístico, para o Brasil, muito importante. O Brasil se deu a conhecer, felizmente, de forma muito agradável, o mundo inteiro ficou assim surpreso com o Brasil, com a simpatia do povo brasileiro, e isso poderá refletir de forma extremamente positiva no turismo estrangeiro aqui no Brasil. Além do fato de que a economia, nesse período, movimentou milhões e milhões de reais, bilhões de reais. E, ao contrário do que se diz, a FIFA está recolhendo impostos, sim, ao governo federal, pagou impostos dentro do Brasil, portanto, boa parte do que foi gasto foi recuperado agora ou será a curto ou a médio prazo, não é? Agora, o que eu quero ressaltar, Dantas, é que houve, na época anterior à Copa, um trabalho, me parece, organizado, sistemático, no sentido de dizer que o Brasil não teria condições de operar a Copa. E quando o pessoal chegasse aqui, o aeroporto não estava funcionando, o estádio estaria inacabado, enfim, que não haveria condições, que seria um caos, um vexame. E o Brasil acabou dando mostras, né? Não só o governo federal, mas o governo estadual, o governo municipal, com todos os defeitos, mas conseguiu fazer a Copa. E uma Copa que agradou, parece que, a todo mundo. Tanto é que os turistas que vieram para cá
vieram todos assim com o pé atrás por causa da imprensa internacional. Curiosamente, eu estive no exterior no mês de maio, de 10 a 30 de maio, e vi lá fora realmente aquele clima. No Brasil é perigoso, está um caos, não vão terminar, olha, cuidado para ir para o Brasil, você pode não se dar bem lá. E o pessoal, quando chegou aqui, desceu nos aeroportos, não havia tumulto, pegou o seu táxi, foi para o seu hotel, depois conseguiu chegar ao estádio, passou a ter contato com a simpatia do povo brasileiro, ficou achando que a Copa era espetacular, porque esperavam o pior e acabaram, pelo menos, encontrando um ambiente de normalidade. Nesse aspecto foi positivo. Eu acho que agora só o tempo dirá se o resultado, a curto e a médio prazo, seja positivo. Mas não era uma coisa que obrigatoriamente o Brasil devesse fazer. Quanto às vaias e xingamentos para Dilma na abertura da Copa, qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que a Copa, apesar do futebol ser um esporte eminentemente popular, quando se realiza uma Copa, infelizmente, quem tem dinheiro para ir no estádio são a classe média baixa, a classe média média e a classe média alta. Não é um evento para a classe média baixa ou baixa, e nem para o até povo. Pelo custo do ingresso. Exato, sobretudo. Não é? E pelo fato também, tem essa esculhambação de cambista que intercepta. Tinha gente vendendo ingresso aí que a Polícia Federal pegou a R$35 mil o ingresso para a final da Copa, no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso é um absurdo, não é? E é uma bandalheira que acontece aqui, acontece no resto do mundo. Aliás, que a FIFA foi pega, a banda podre da FIFA foi pega no Brasil. Pela primeira vez, a Polícia Federal Brasileira que pegou. Mas já era um evento que acontecia há 10 anos, cerca de 10 anos, consta. Não era exclusivo do Brasil. Não. É a coisa... Bom, esse José Blatter, o presidente da FIFA, tem... Não é? Ali tem história grossa, né? Em cima dele, em cima até do grande ídolo do futebol alemão lá, agora o Cruyff, né? Estava envolvido em coisas, tem histórias cabeludas em cima disso, infelizmente. Não é? Mas voltando à questão da Dilma, eu acho que ela foi se apresentar num lugar totalmente hostil. A classe média alta brasileira não é a favor do governo petista, muito menos a favor da Dilma. Não é? E tem ainda a influência de uma imprensa que, a meu ver, é montada justamente para malhar esse governo diariamente, todo dia, toda hora. E ela foi, como deverá ser vaiada se for hoje à tarde, nós estamos gravando isso no domingo, hoje à tarde, se ela for lá entregar realmente o título para os alemães. Quer dizer, o pessoal não vai perder a oportunidade de vaiar. Agora a vaia... Você tem certeza que os alemães vão ganhar? Eu também torço para os alemães. Eu estou aqui revelando o meu inconsciente. Agora, a Dilma vai ser mais vaiada ainda se quiser entregar a taça para os argentinos. Aí acho que a situação vai ficar mais difícil para ela. Com certeza. Né? Agora, a vaia é um instrumento democrático. Né? Você pode concordar, pode não concordar. Eu não acho que a Dilma merecesse isso, mas a vaia é um instrumento democrático. Eu me lembro que uma vez o Juscelino Kubitschek, eu não vi isso, mas li sobre isso, foi fazer uma participação, ele já era presidente da República, e foi convidado para se paraninfar, ou não sei exatamente, a formatura de um curso universitário, acho que de medicina, em Belo Horizonte. E ele foi sonoramente vaiado. Ele foi vaiado durante 2, 3 minutos. Isso durante o governo dele? Durante o governo dele, ele era presidente da República. E o pessoal da organização quis intervir, né? Olha... E ele falou, não, deixa vaiou, terminaram, ele falou, olha, vocês devem ter orgulho de viver num país democrático o suficiente para que os senhores possam vaiar como vaiaram o vosso presidente da República. Quer dizer, foi aplaudido em seguida. Não é? Infelizmente, alguns anos depois já não se podia mais vaiar o presidente da República ou qualquer outro político. Né? Naquele tempo você não podia nem achar nada. Na época da Revolução era o seguinte, se você achasse alguma coisa, poderiam não te achar depois, né? Você sumia. Mas então, voltando à questão da Dilma, para encerrar a minha resposta, eu digo que a vaia é democrática. O que não é democrático, o que foge à regra e inclusive depõe contra o próprio autor do procedimento, é a questão do xingamento. O xingamento pesado que fizeram
aqui em São Paulo, numa abertura, falando palavrões de baixo calão. Não é? Ainda mais para a figura de uma mulher. Exatamente. Mas quer queira, quer não, ela representa o poder máximo do Brasil. O Brasil, naquele momento, estava ligado e sendo visto por bilhões de pessoas no mundo. Não é? O Brasil é um país hoje que é respeitado, é conhecido, é visto pelo seu tamanho, né, pela sua dimensão, pela sua indústria, seu comércio, enfim. E aí o povo vem e começa a falar palavrão daquele tipo. Aquilo eu acho que realmente foi muito desagradável. Jesus, e o início da sua vida política? Como que aconteceu a sua entrada no mundo político? Bem, eu era bancário do Banco do Brasil e acabei entrando na diretoria dos sindicatos bancários. Primeiro como secretário, depois como presidente. E isso por volta de que ano? 1970. 1970. E aí quando foi em 76, eu continuava na diretoria do sindicato e tal, os amigos bancários, alguns amigos bancários, falaram, olha, naquele tempo os bancários tinham 300, só na cidade do Ponte tinha mais de 300 bancários, quer dizer, era uma categoria grande, que já podia pensar em... Tudo era manual, não se tinha computador. Exato. A agência do Banco do Brasil tinha 105 funcionários, hoje deve ter 15, né? Então, era uma categoria muito forte, muito expressiva. Se você juntasse os votos dos bancários, mais dos seus familiares, das suas áreas de influência, poderiam, claro, eleger um vereador. E essa foi a ideia, você saia candidato a vereador para representar a categoria. E aí tudo começou, né? Mas a primeira vez que você foi candidato foi já quando foi eleito, em 76, ou sempre, antes não foi? Eu, felizmente, sempre me elegi. A única vez que eu não me elegi foi para deputado, em 78. Tive uma excelente votação, mas não me elegi. Mas fui candidato a vereador, deputado, prefeito e depois novamente prefeito. Você foi eleito prefeito de Tupã em 1982 numa situação curiosa. Você não foi o mais votado, por conta da sublegenda que havia na época. Cada partido podia lançar até 3 candidatos. E o partido da situação, do então prefeito Carlos Messas, lançou apenas um candidato. E o PMDB, do qual você fazia parte, tinha 2, você e o Carivaldo Castanheira. Conta essa história pra gente. Exatamente. O Castanheira, na verdade, poderia até ter sido candidato na legenda do Carlos Messas, no PDS. Mas ele acabou indo para o PP, e do PP veio para o MDB. O PP que foi criado por Tancredo. Exatamente. E aí ele veio para cá, para o PMDB, como por causa de um acerto nacional e tal, acabaram vindo, o PP fundiu-se com o PMDB. Pois bem, e aí nós saímos com 2 candidatos, com o Jesus Guimarães e com o Castanheira, Carivaldo Castanheira. Nas eleições, eu tive cerca de 780 votos mais que o Castanheira, qualquer coisa em torno de 8 mil votos, e ele também aí nessa faixa, um pouco menos. E enquanto que o Roberto Figueiredo, que era o candidato da situação, teve, não me lembro exatamente, cerca de 11 mil votos, ou mais. Só que somando a minha votação com a votação do Castanheira... Que era o que a legislação da época mandava. Assim que as regras do jogo eram essas. Somando isso, nós fomos lá para casa de 14 mil votos. E ganhamos, portanto, do candidato do PDS. Com isto, eu acabei sendo eleito prefeito, porque dentro do PMDB eu fui o candidato que teve mais votos. Não é? Quer dizer, é uma situação sui generis, que, aliás, nós na época não concordávamos com essa história do PSDB, isso foi, de sublegenda, isso foi uma invenção da Revolução, né, da época da Revolução, da Arena, que criou essa questão da sublegenda para ajeitar situações nacionais ou municipais, regionais. Exato. Então chegava lá, tinha muitas pretensões, se fosse uma candidatura única, como é que fazia? Então criaram, porque eles não se permitiam na época o pluripartidarismo, tinha só 2 partidos, era bipartidarismo, o pessoal a favor e o pessoal contra. Arena e MDB. Exatamente. Em 79 que foi implantado. Sim. Aí acabou o bipartidarismo, veio o multipartidarismo. Então, mas quando surgiu o multipartidarismo, aí então já não precisa mais de sublegenda. Cada um se acomoda num partido. Mas ela continuou na época. Apesar do multipartidarismo, a sublegenda continuou por um tempo. Mas terminou porque, na medida que foi expandindo mesmo, criando novos partidos, não há mais necessidade. Né? Foi o caso do PMDB. O PMDB era um partido bonde. Né?
toda a esquerda brasileira estava dentro do PMDB. Né? Consta que era o maior partido do Ocidente, não sei se é verdade, era o que se falava na época. Não sei, só sei que, na verdade, você veja, o pessoal do PSDB era todo dentro do PMDB, o pessoal do Partido Comunista estava todo dentro do PMDB, o pessoal do PT, não é, também era do PMDB. Enfim, todas as tendências estavam do centro para a esquerda, estavam dentro do PMDB. Era onde era possível estar. Exatamente. Depois por exemplo, Quércia e Franco Montoro eram dois políticos de linha bastante diferentes. E, no entanto, conviveram muitos anos dentro do PMDB. Um era governador e outro era vice. Era vice. Saíram numa composição forçada dentro da convenção. Né? Dentro da convenção é que não é, a previsão era que o Covas, me parece, fosse o vice do Montoro. E aí acabaram rachando e tal, e aí o Quércia... Para não rachar o partido de vez, acomodar os dois. 2 dias de convenção brigando para chegar nesse acordo. Por quê? Não é? Mas na medida que foi criando novos partidos, criou-se, por exemplo, o PSDB, toda essa ala aí, democrata cristão, de centro mais para a direita e tal, acabou indo para o PSDB. Né? E o Quércia ainda ficou agasalhando, apesar de não ser um homem de esquerda, mas ficou agasalhando dentro do seu âmbito o pessoal da esquerda. O pessoal do Partido Comunista sobrevivia ao lado do Quércia, porque não tinha espaço na ala do Montoro. Enfim, são coisas do passado. Jesus, e quanto à sucessão ao governo do Estado? O Alckmin, atual governador, é candidato à reeleição, o Scarfe aí está com 18% nas pesquisas, em segundo lugar, e o Padilha, candidato do PT, não decolou, que era a aposta do Lula para o governo de São Paulo. Qual a sua opinião sobre essas posições nas pesquisas? Bem, em momentos assim que a gente tem um certo ataque de nostalgia, né? De lembrar das grandes lideranças do passado, quando se oferecia ao povo de São Paulo oportunidades bem concretas, né? Bem significativas para governar o Estado. Hoje nós estamos vivendo uma espécie de governo prolongado do PSDB em São Paulo. Há 20 anos o PSDB está em São Paulo. Eu acho isso extremamente negativo. Negativo na medida em que quanto mais tempo você fica no poder, a tendência é que se acomode, a tendência é que você não tenha a mesma criatividade. Eu acho que o rodízio no poder é fundamental para a saúde da democracia e para a própria eficiência administrativa. O seu Alckmin mesmo é um cidadão que está se revezando ao poder já não sei há quantos mandatos. Né? É um bom governador? Tem os seus méritos, mas também tem as suas culpas. Nós temos uma situação da educação estadual muito difícil, né? Essa história de não haver repetência, de ter promoção automática. Hoje nós temos aí pessoas saindo da 8ª série totalmente analfabetas. Não sabe ler, não sabe interpretar texto e não sabe nem mesmo escrever. Não é? As razões, as razões precisariam... São várias. Vários programas para tratar desse assunto. Mas fundamentalmente há uma inércia do governo ou uma incapacidade em resolver essa questão. Não pode o principal estado da federação ter quase os piores índices do alunado da escola pública. Não é? A questão da segurança pública também é traumática no estado de São Paulo. Ainda que se tente transferir isso para o governo federal, mas na verdade é uma questão dos governos estaduais. E no caso de São Paulo, é o governo do PSDB. O governo do PSDB em São Paulo tem problemas sérios também com a corrupção. Embora a grande imprensa não dê muito espaço a isso, e as pessoas às vezes nem percebam, os problemas de propina na questão dos trens, do metrô, da CPTM em São Paulo, são denunciados aí a níveis de propinas que superam quase R$1 bilhão. Isso equivaleria a 10 vezes o mensalão, para que se tenha uma ideia. Portanto, é um governo que já vem claudicando, no meu entendimento. Faz má educação, má segurança pública, cumpre muito mal a sua parte na saúde, não é? E a única coisa que faz é terceirizar as estradas. E aí nós pagamos, além do IPVA mais caro do mundo, mais caro do país, nós pagamos também... possivelmente do mundo também. É provável, e pagamos o pedágio nas estradas. Então, o governo Alckmin, ou o governo PSDBista em São Paulo,
sem querer fazer campanha nenhuma, não estou nessa luta, mas é um governo que merece uma análise mais profunda, mais detida, não é? Ainda repito que a grande imprensa, tipo Revista Veja, por exemplo, procure centrar fogo simplesmente na questão PT. Nós temos que fazer uma análise também no governo de São Paulo, porque muito das nossas mazelas dependem de solução do governo estadual, como essas que eu citei, de educação, de segurança pública, transporte público nas grandes cidades. Os municípios dependem muito mais do governo estadual do que do governo federal. Exatamente. Agora, o governo estadual tem se saído melhor na medida em que ele transfere recursos para os estados, para os municípios, e muitos municípios aí têm feito muitas obras. Então esse é um ponto positivo apenas, não é? Mas que decorre também da economia, dos melhores dias em termos de economia que nós estamos vivendo. Pois bem, então a reeleição do Alckmin não é uma votação, não é uma opção, vamos dizer assim, ideal. Não. Estamos no Alckmin e as coisas continuarão melhorando. Não. Vamos votar no Alckmin e as coisas vão continuar como estão. A outra opção seria um homem do governo federal para trabalhar em sintonia com o governo federal, trazer recursos. Parece que realmente não deu certo, né? A escolha do seu Padilha parece que não vingou, o próprio candidato tem problemas. Algumas denúncias aí quando ele culpava o Ministério da Saúde. Exatamente. Ele é um homem que parece que não foi o caso do Haddad em São Paulo que acabou dando certo, mas o Padilha não decola. Então a opção acaba sendo o SCAF, não é? É o nome ideal? Não acho, não sei, não conheço. Para mim é um empresário, eu tenho muito cuidado com essa história de empresário que quer ser político, porque uma coisa é administrar a empresa, outra coisa é administrar o dinheiro público, são coisas bem diversas. Mas, de qualquer forma, seria um experimento novo, né, para o estado de São Paulo. E o Paulo SCAF vem subindo, tem chance de continuar subindo, e muito provavelmente, eu não posso ainda, não tenho opinião totalmente formada, ainda vem aí as campanhas na televisão, vamos ouvir propostas, vamos conhecer melhor os candidatos. Mas se fosse para optar hoje, eu optaria pelo Paulo SCAF, não é? Votaria no Paulo SCAF, até porque eu ainda sou do PMDB. O Manuel Gaspar, que é o prefeito de Tupã, é do MDB, não é? Provavelmente, aliás, ele me disse que vai votar no Paulo SCAF, não é? Então, parece que é uma candidatura que merece a atenção mais séria dos eleitores de São Paulo. Quanto ao governo Dilma, ela merece ser reeleita ou tem que dar a vez para outro candidato que talvez faça melhor que ela? A questão talvez fosse ou seja um pouco mais ampla. Eu acho que o país inteiro vive uma encruzilhada muito séria, porque nós temos um governo petista que arrasta uma série de problemas, né, em todas as áreas, inclusive em termos de corrupção, lentidão administrativa, e que, num primeiro momento, indicaria a necessidade de substituição. Todavia, quando você vai substituir alguém, você tem que ver quem você vai pôr no lugar. Se é uma opção melhor ou uma opção pior. Né? E se você analisar os dois governos, os governos do PSDB, o governo tucano, o governo petista, você vai ver que talvez o diferencial primeiro, aquele que a imprensa levanta e tal, a questão da corrupção. A corrupção no governo do PT é extrema, é terrível e tal. Realmente houve corrupção. Mas se você for analisar o governo anterior, você vai ver que também houve corrupção e, curiosamente, em nível muito maior. Em nível muito maior. Porque quando você fala em 110 milhões, 100 milhões de desvios pelos mensaleiros tucanos, que estão aí condenados, presos, pagando pena, você lembra do senhor Fernando Henrique, por exemplo, que fez a doação através do PROER de 112 bilhões. 112 bilhões é 100 vezes mais que o mensalão, né, para os bancos privados, sob a desculpa de salvar o sistema financeiro. Esse dinheiro não foi repassado sob empréstimo a longo prazo, para posterior devolução. Foi dado. Foi dado. Dado, olha, é seu, não precisa devolver mais. Né? E de bancos nacionais que eram bem próximos a ele. Bem próximos a ele. Financiadores de campanha, onde o dono do banco era
eram os pais da nora do seu filho, da mulher do seu filho, entendeu? Portanto, da nora dele. Quer dizer, ligações extremamente perigosas, como se diz em política. E, no entanto, passou batido. A imprensa nacional, que era totalmente favorável ao Fernando, botou uma manta em cima disso e toda essa sujeira foi para baixo do tapete, né? A Vale do Rio Doce foi vendida por 3 bilhões de reais na época, quando ela valia 30 bilhões. E vendeu-se por 3, sob a desculpa de que era deficitária, que a questão é privatizar, é moderno, é eficiente e tal. Hoje a Vale do Rio Doce, não é, que já não é mais uma empresa estatal, dá um lucro de 3 bilhões por trimestre, pelo valor que ela foi vendida. Quer dizer, isso foi, a meu ver, um crime de lesa pátria. Ou seja, vendeu por 3 aquilo que valia 30. Né? Mas se ela tivesse sido vendida por 30, você seria favorável à privatização dela ou não? Não sei, eu não tenho competência técnica aqui para dizer. Não, como cidadão brasileiro. Como é que isso funcionaria? Do ponto de vista filosófico-político, eu prefiro que as empresas que trabalham com riquezas naturais do país sejam estatais, no mínimo de economia mista. No mínimo de economia mista. Como o Banco do Brasil, como o Banco do Brasil, onde o governo tem 51% das ações. Não é? Eu acho extremamente temerário você entregar as minas de produtos minerais, os produtos minerais do seu país, você entregar, entendeu, a exploração gratuita de terceiros. Não é? Porque você diz, não, mas são acionistas brasileiros. Não é verdade. Na maioria das vezes, são empresas internacionais, entendeu, em que esse capital é administrado pelas empresas internacionais e gera um lucro muito mais lá fora do que aqui dentro. É a mesma questão da Petrobras. Não é? Tenta-se desvalorizar a Petrobras de toda forma. A Petrobras isso, a Petrobras aquilo, o escândalo de Passadina. Olha, o senhor Fernando Henrique vendeu, comprou também uma refinaria de petróleo na Argentina, entendeu? Também de forma totalmente negativa, acabou dando com os burros na água. Né? Na época não se tinha, nem do Fernando Henrique, nem quando se comprou a Passadina, em 2006, não se tinha ainda a perspectiva concreta do pré-sal. Portanto, a diversificação de aplicações era praticamente uma norma, uma de conduta para empresas do porte da Petrobras. Né? Fizeram isso mal, fizeram. Né? Mas isso não quer dizer que por essa razão se deva privatizar a Petrobras. Nem privatizar e nem mesmo botar o sistema de exploração daquele jeito em que a empresa internacional explora o petróleo e paga um royalty para o Brasil. Não, o petróleo tem que continuar sendo nosso. Não é? Nós é que pagamos para eles a fatia para que eles explorem o petróleo, para que eles façam a retirada do petróleo. Enfim, e a refinação e tudo mais. Essas posições diante dessas questões nacionais é que, na verdade, são o diferencial entre o PSDB e entre o governo da Dilma. A questão da corrupção existe nos dois governos e é péssimo. Isso deve se acabar. Hoje nós temos corrupção no executivo, no judiciário, no legislativo, temos corrupção nas igrejas, temos corrupção na polícia, temos corrupção em todo canto que você puder imaginar, existe lá um esquema de corrupção, uma banda podre. Não é? É uma crise, uma espécie de uma crise moral nacional. Né? As pessoas vivem com essa ideia de que é possível sempre levar alguma vantagem em cima do dinheiro público. Né? Eu estive recentemente agora no Japão e quando eu estava lá estava estourando um escândalo de 70 funcionários que estavam indo embora de uns bancos porque eles tinham um esquema de dar informações privilegiadas, entendeu, para investidores na Bolsa Japonesa. Foram sumariamente demitidos, estavam sendo processados. E os diretores de banco que estavam relacionados com aquela área, mesmo que não tivessem nem qualquer tipo de responsabilidade, foram multados em 40% dos seus vencimentos. Porque não fiscalizaram os funcionários que deveriam. Fiscalizaram devidamente. Né? Pode não ter feito isso de maldade nem nada. Mas foi uma incompetência. Foram multados pela incompetência deles. Então, quer dizer, a grande diferença é essa. Corrupção tem. A corrupção, ela parece que é um defeito da raça humana. Onde tem dinheiro, tem desvio. Sobretudo se for dinheiro público, dinheiro de terceiros. Né? E aí, a diferença é essa, é que nós temos que ter uma punição mais exemplar, né? Em todos os níveis, em todos os setores. Isso eu sou totalmente favorável. Né? Então essa não é a questão para você fazer a escolha do próximo voto.
A questão é o seguinte, como é que vão ser tratados os interesses nacionais? Durante o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos uma inflação sempre acima de 10%. Não é? Os juros da taxa básica chegaram a 45%. Não é? O dólar foi lá embaixo justamente por isso, porque o Brasil, pagando um juro dessa altura, recebia milhões e milhões de dólares. Mas, em compensação, a nossa indústria sentiu terrivelmente, porque com o dólar muito baixo não consegue exportar. Não é? Aí começa a importar, e na medida que você importa, você gera emprego lá fora e não emprego aqui dentro. Hoje nós temos um índice de desemprego, não é, que não chega a 7%. Não é? Isso, apesar de toda a crise internacional... Agora você veja, nós temos lá na Espanha, está 23%, 24%, 25% o índice de desemprego. Não é? Aí as pessoas reclamam, não, mas uma empregada doméstica agora custa R$1.500, R$2.000, ótimo. Essa é a melhor notícia da economia. Isso significa que essas pessoas têm oportunidade de emprego. Aí diz, não, é por causa do Bolsa Família. Não, o Bolsa Família paga R$100 e poucos, é uma mixaria, entendeu? Isso é para cuidar de miserável, o pessoal lá da ponta da linha, o pessoal que está lá na baixa mesmo, na porta da miséria. Não é? Tem alguns escândalos? Tem prefeito do Nordeste que põe a mulher dele, a prima e a tia no Bolsa Família. Mas isso não é o programa que é errado, é o sacana lá que está furando o esquema. Não é? Então a minha preocupação é justamente essa. Nós vamos deixar de ter uma economia, como vem sendo até agora, apesar de, como você disse, toda a crise internacional, uma economia que está abrindo espaço para a inserção social de milhões e milhões de brasileiros. Claro que os nossos aeroportos, você vai nos aeroportos e vê gente simples tomando avião, coisa que não acontecia antigamente, não é? Ou nós vamos ficar lutando nessa direção, ou vamos voltar para a direção neoliberal, que não quer saber, entendeu, se essas faixas sociais estão bem ou mal servidas. Quer saber que a Bolsa está estourando, que o PIB está lá em cima, a renda per capita está lá em cima, mas não falam da divisão de renda. E um país, uma nação, realmente só progride quando há uma melhor divisão de renda. Não é? No Brasil, a última vez que eu vi, nós tínhamos uma diferença entre aqueles que ganham mais e ganham menos, de 33 vezes, ou seja, os 20% que ganham mais no país, ganham 33 vezes mais dos 20% que ganham menos no país. Essa mesma diferença varia entre 4% e 7% entre Japão, Alemanha e outros países desenvolvidos. Aí você diz, mas lá tem menos assalto, tem menos violência, é claro, as pessoas recebem um salário para ter uma vida mais condigna. Vê quanto ganha um ferramenteiro da Volkswagen no Brasil e quanto ganha na Alemanha. Não é? Por que a Alemanha quer produzir Volkswagen aqui? Porque a mão de obra aqui é bem mais barata. Não é? E um ferramenteiro da Volkswagen do Brasil ainda ganha melhor que o resto da população ganha muito bem, operária. Por isso que eu estou citando. O cara é um nível técnico elevado. Né? Mas lá na Alemanha, ele ganha 3, 4, 5 vezes mais do que ganha aqui. Né? Tem uma condição de vida melhor. Não é? Agora, o lucro, a margem de lucratividade da Volkswagen na Alemanha é menor do que aqui na sua subsidiária no Brasil. Não é? Essas coisas que nós temos que ir vencendo para que o nosso país possa ser um país mais justo, não é? Mais igualitário, para que todos possam viver em paz. Porque não tem ilha de felicidade no mar de amargura. Não é? Não adianta você se cercar, eu estou com bilhões e tal, é aquela história, a pessoa tem, eu tenho colar, eu tenho isso de ouro brilhante, não pode usar, não é? Sai na rua, não pode sair, não é? Porque é um choque com a miséria que está lá fora. Não é? O que precisa fazer? Precisa se reequilibrar isso para que você possa usar. Não é? E eu gosto, às vezes, de fazer uma viagem para o exterior, justamente para testemunhar de que isso é possível. Não é? Então você está na Holanda ali, fiquei na Holanda, em Amsterdã também, fiquei 7 dias lá, conversando com as pessoas, e aí você vê como há um equilíbrio terrível, como as pessoas são felizes. Há um equilíbrio desde da moça, eu converso com a camareira do hotel, converso com o motorista de táxi, converso com a pessoa que está atrás do balcão, não é? Puxo quando é possível, e aí você vê que a história é outra, e é outra justamente por isso, porque não existem pessoas muito ricas como existem aqui. Você não vê no Japão uma mansão. Não consegui, eu rodei, fiquei 12 dias rodando de ônibus, de carro no Japão, não vi uma mansão. Mas também não viu uma favela. Exatamente. Você vê casas boas, casas mais simples, mas a sociedade não é uma sociedade comunista, igualitária, nem nada, mas ela é menos
menos distante, aí a riqueza e a pobreza, entendeu? Ela é menos distante. Então a sociedade como um todo, ela pode ser mais harmoniosa. Ou seja, a questão não é acabar com o capitalismo, mas torná-lo menos selvagem. É a diferença entre a social-democracia, chamada social-democracia, não é? Vigente de forma exemplar, por exemplo, na Escandinávia, nos países escandinavos, entendeu? Em contraposição ao capitalismo selvagem que se pratica na América do Sul, por exemplo, né? Onde existem as pessoas assoberbadas de bens, que podem viver 10 gerações e não gastam tudo, né? E existem os miseráveis na rua. É um capitalismo que não se aplica nem nos Estados Unidos, que é o berço do capitalismo. Até lá é mais civilizado que aqui. Não se pratica tanto quanto aqui, não é? E aqui há aquela história, não é? E outra hora nós tínhamos conversado até aí, que ser de esquerda é ser comunista. Ah, você é de esquerda, então você é comunista. Não, o comunismo é um sonho, um idealismo de uma sociedade igualitária que acabou não se viabilizando, não é? Mas o homem não perdeu ainda a esperança de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, que aliás é o que e que não seja comunista. Ser mais humano não quer dizer ser comunista. Não, mas escuta lá, o que pregam, ou pelo menos deviam pregar as igrejas cristãs, não é? O que Cristo prega, senão o amor e o respeito entre os e a igualdade. A igualdade entre os semelhantes. Né? Fosse assim, você deveria ser cristão. Aliás, já foi no passado, né? Ser cristão era muito perigoso. Hoje se aceita, né? A mensagem de Jesus Cristo. Portanto, isso tudo. Você me perguntou se a Dilma merece ser reeleita. Merece. E eu lhe digo mais. Se nada mudar, tem muito chão ainda até o dia da eleição, muita campanha, muito esclarecimento se vai fazer nos programas eleitorais. Muita baixaria. Isso com certeza vai surgir podre de ambos os lados. Não é? Tem ainda o seu Eduardo Campos, que é uma falsa... Corre por fora. É uma falsa opção, me parece, mas é uma opção. Não é? Mas se nada mudar até lá, a minha tendência é dar o meu voto para Dilma. Com certeza. Vamos falar agora um pouco de Tupã. A população de Tupã entre 2000 e 2010 teve um crescimento de apenas 143 pessoas. Isso, na nossa região, significa que não houve crescimento econômico, ou seja, a cidade não é atrativa. E essas 143 pessoas, se nós formos analisar mais a fundo, na verdade não houve um crescimento, houve uma diminuição. Porque se você considerar aquelas pessoas que nasceram e descontar quem morreu, certamente foi muito mais que 143. Não, o saldo, né? O saldo final é muito maior que 143, ou seja, haveria, se ninguém saísse de Tupã, a cidade teria que ter aumentado muito mais, né? Qual a sua opinião sobre isso? O que a cidade pode fazer? O que a prefeitura pode fazer no sentido da cidade crescer economicamente? Quais os limites para a prefeitura criar políticas para isso? Bem, Dantas, eu acho que essa é uma questão muito difícil e não é uma questão só da cidade de Tupã, né? Nós sabemos que essa região da Alta Paulista, uma série de fatores, não é uma região chamada progressista, uma região que vem lutando com essa dificuldade já há algumas décadas. Nós tivemos a época de esplendor da Alta Paulista, que foi justamente a época em que as nossas terras eram altamente produtivas. Mas nós temos um terreno que não é um terreno arenoso, é um terreno muito sujeito à erosão e, portanto, à perda da sua capacidade, da sua riqueza mineral capaz de produzir bem. Quando eu me mudei para Tupã em 1957, eu tinha 12 anos de idade, a economia agrícola tupanense fervilhava, não é? Você colhia aí 300 sacos de amendoim num alqueire sem jogar uma grama de adubo. Nesta época, a população rural era maior que a população da cidade. Exatamente. A primeira vez que eu fui, que eu me chamei, a minha atenção foi voltada para a política, não é? Eu logo percebi que a votação, por exemplo, da zona rural era decisiva, não é? Tanto é que havia uma grande preocupação para que no dia das eleições se pudesse transportar os eleitores da zona rural para votar, porque se eles votassem desse lado ou daquele lado, eles decidiam as eleições. E na época era permitido que os partidos fizessem o transporte de eleitores, hoje não. Os carros particulares eram autorizados pela Justiça Eleitoral, não é? Porque havia esse problema. Havia necessidade, falta de transporte. Como a Justiça Eleitoral poderia prover esse transporte? Justamente delegando essa função a carros particulares. É evidentemente que os partidos políticos
procuravam colocar o seu carro para transportar, não é? E aí já fazia uma campanha. Exato, já vinha um cabo eleitoral na carroceria do caminhão doutrinando o pessoal para votar, não é? Mas, voltando à questão da economia, isso prova que a produção tupanense, ela dependia, quer dizer, o vigor econômico nosso dependia fundamentalmente da riqueza da terra. Na medida em que a terra foi se empobrecendo, as coisas foram se invertendo, cada vez mais adubo, cada vez menos produção, né? E aí entra também a questão da industrialização do país, com o incentivo que Juscelino deu naquela época. Mas começou a atrair as pessoas para as grandes cidades. Mas começou a atrair justamente porque a nossa agricultura estava em queda. Se ela continuasse pujante, o pessoal não ia deixar a pujança da agricultura a troco de um destino incerto nas fábricas, não é? O êxodo rural e depois o êxodo do interior para a capital decorreu justamente disso, da falência da nossa agricultura. Por quê? A nossa região poderia, naquela época, ter mantido a sua capacidade produtiva se adotasse as técnicas de curvas de nível, de proteção do solo, de combate à erosão rural sistemática, enfim, se fizesse rodízio, não é, de áreas de plantio, não é como se fazia todo ano plantando de forma massacrante na mesma área, não é? Então foi uma atividade, na época, até por desconhecimento, quase que predatória, não é? Em cima de um solo que era um solo fraco. E os municípios, com exceção de Marília, acho que não as poucas exceções aí da Alta Paulista, não conseguiram trocar a economia agrária por outro meio de subsistência. Mas não consegue justamente pelo seguinte: a geografia industrial, ela mostra com clareza o seguinte, que a indústria se localiza ou perto, isso em princípio, mas ou perto do mercado consumidor ou próxima da matéria-prima, não é? Então, para localizar uma indústria, você vai localizar o que custa mais transportar, o produto acabado ou a matéria-prima. Ora, é a matéria-prima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que localizar minha indústria próximo da matéria-prima, não é? Nós estamos aqui na nossa região longe dos centros de consumo, dos grandes centros de consumo que giram em torno da capital do estado. Então, obviamente, nós teríamos que ter uma matéria-prima que atraísse essa indústria. E para piorar, ainda não temos ferrovia, que o que encarece o transporte então, também. Foi uma triste decorrência de uma atitude da época do Juscelino. Isso começou a industrialização através do automóvel, através do caminhão, e para isso começou a se privilegiar o transporte rodoviário, não é? E as ferrovias foram ficando para trás, sem investimento, foram se arrebentando, não é? Se esmiringuindo ao longo do tempo e acabaram. O que é um absurdo, né? Se nós tivéssemos uma linha de trem, por exemplo, daqui, de Dracena a São Paulo, eficiente e tal, para escoar a produção, ficaria mais fácil produzir aqui para mandar para São Paulo. E uma das grandes reclamações aqui da Alta Paulista é que não havia saída para o Mato Grosso. Agora faz 10 anos que essa saída existe. Mas o problema é que do lado do Mato Grosso parece que a coisa não tem continuidade. Do lado de lá não teve continuidade. A ponte tem sistema para carros, para veículos de rodas e também para trens, e nunca passou um trem por ali. Então, mas às vezes não, nem sempre as coisas funcionam como se pensa, né? Você acha que fazendo esse incremento e tal, imediatamente vai acontecer. Mas é que depende de outros fatores. Por exemplo, veja só, os governos estaduais até hoje não conseguiram. O Quercia e o Montoro e o Quercia tentaram, através das regiões administrativas de governo, fazer isso, mas não conseguiram. Que é regionalizar o Estado de acordo com as suas características físicas, topográficas, a sua vocação própria, né? Então, aqui é uma região quente, uma região de cerrado, uma região de morro, uma região de montanhas. Cada região tem a sua vocação para produzir isto ou aquilo. Então, o governo deveria ter, de uma forma integrada, desde os bancos oficiais do Estado, os sistemas de financiamento, o apoio das casas da agricultura, que tivesse que levar em consideração aquela região com as suas características e privilegiar para que as pessoas trabalhassem naquele sentido.
Se a região deve produzir milho, ora, que o governo incentive para que todos produzam milho. E não fique esse tiroteio, porque hoje em dia o que acontece aqui é que cada prefeitura, cada município dá um tiro para um lado. Não é? Há o caso, nos tempos que eu estava aí na prefeitura, havia um caso que era o seguinte, Basto, por exemplo, é um município que à época era um dos maiores consumidores de milho do mundo, porque também é um dos maiores produtores de ovos do mundo, né, ou da América Latina, enfim, era expressivo. No entanto, não havia ninguém no entorno de Basto produzindo milho. Basto comprava milho para fazer ração em Goiás ou em Minas Gerais. Quer dizer, e o frete, evidentemente, encarecia esse produto. Se tivesse Iacri produzindo milho, Tupã produzindo milho, todo mundo produzindo milho para vender em Bastos, nós teríamos uma nova atividade econômica aqui e teríamos na cidade de Bastos, né, para os produtores, os granjeiros, um rebatimento no preço da ração. Todos sairiam ganhando. Exatamente. Agora, quem é que deve fazer essa coordenação? Né? Os municípios entre si não conseguem, porque cada um puxa para si, cada um puxa para o lado. Nós teríamos que ter um órgão estadual, né, do governo estadual, estabelecendo isso. Eu falei isso para o senhor Franco Montoro pessoalmente, falei isso para o senhor Orestes Quercia pessoalmente e falei isso para o senhor Fleury pessoalmente, entendeu? Da necessidade disso. Estou dizendo, prefeito, o senhor tem razão, tal, vamos encaminhar e tal. Mas ficou só nisso. Só que essas coisas ficam por aí. Né? Se não houver essa integração, meu amigo, fica uma região como a nossa aqui, fica o Deus dará, porque cada prefeitura aqui atira, cada prefeito que entra, agora vamos plantar jabuticaba dá e tal, aí depois agora vamos plantar mandioca, aí depois da mandioca... Não há uma política continuada também por conta da prefeitura, cada prefeito... Exatamente, porque também acha uma coisa. Mas tem que ter uma viga mestra, e essa viga mestra deveria ser colocada pelo governo estadual, uma ação integrada de Secretaria da Agricultura, órgãos de financiamento e orientação, de transportes, não é? Aqui tem uma realidade, nessa região que será uma região de piscicultura, tá bom, então nós vamos criar todas as condições para produzir peixe e também para vender peixe, né? Para ter mercado para esse pessoal. Esse é um trabalho técnico. Quando você foi prefeito da primeira vez, em 82, foi eleito, assumiu em 83, havia naquela época um grande movimento aqui em Tupã e região quanto à seringueira. Sim. Que é uma coisa a médio e longo prazo, né? Demora aí 8, 9 anos para começar a produzir. E não teve sequência posteriormente essas políticas voltadas para a seringueira. Hoje, por exemplo, difícil até encontrar seringais aqui pela região, com exceção de alguns produtores que têm até bastante seringueira, mas é um ou outro. Então, você veja, essas são dois fatores, né? Essa questão da seringueira, um dos seus maiores problemas é justamente o tempo que leva para resultar dinheiro disso. A pessoa tem que ter outra fonte de rendimento. Exatamente. Esse é o tipo de investimento alternativo, né? Uma espécie de uma poupança que você faz esperando o resultado lá na frente. Esse tipo de atividade já se torna restrito na medida em que poucas pessoas têm disponibilidade para isso. Pegar uma parte do seu capital e investir em uma coisa que só vai lhe dar retorno daí 8 anos. Não é? E ainda é incerto, porque você não sabe exatamente como será a situação de mercado e tal, daí a 8 anos. É uma previsão meio mágica que se faz nesse sentido. Então, é uma das coisas que pesam sobre isso. Outra questão é a questão de você convencer, por exemplo, os agricultores a mudar de ramo, a mudar de atividade. Quando eu estava na prefeitura, eu criei uma vez um programa, criei um nome e tal, um programa chamado Novo Caminho, uma coisa desse tipo. E que parece que muito mais tarde, depois, acabou dando certo, não sei exatamente por que razões. Que foi o seguinte: trocar o tipo de semente de amendoim aqui na nossa região. E nós plantávamos a semente tatuí, que é uma semente antiga, superada. Naquela época já tinha 50 anos de existência e já estava mais ou menos degenerada. E com o defeito de que ela permite 2 plantios anuais, mas a colheita da safra que se fazia em junho e julho, entendeu? Era pequena, e a safra boa, que era a que compensava no final do ano, dezembro, janeiro, se fazia debaixo d'água, não raro. Quando você pegava um mês de janeiro mais ou menos estiado, os produtores de amendoim rachavam o bico de ganhar dinheiro, como se diz. Mas como normalmente acontece, pegavam chuvas pesadas, o que acontecia? O amendoim se encharcava, apodrecia, pegava aflatoxina e tudo mais. E até nem se conseguia colher, às vezes, dependendo do nível de umidade. Às vezes deixava na terra porque não compensava a colheita.
O que fizemos na época foram algumas coisas. Uma delas, consegui com a Secretaria da Agricultura aqueles secadores e tal. Plantamos um secador em Arco-Íris, que eram os maiores produtores de amendoim, para colher úmido, mas botar no secador para evitar o envenenamento do amendoim e tudo mais. E outro foi a tentativa de convencer o produtor de sair dessa semente para usar uma semente de ciclo longo, que era utilizada na África, ainda é utilizada na África, em países do mesmo paralelo aqui do estado de São Paulo, que tem um clima muito parecido. Esse ciclo longo, que parece-me agora é majoritariamente plantado em Tupã, é um amendoim que dá uma vez só por ano, mas você colhe ele em abril, você colhe ele na seca. Você não tem esse problema de desqualificação do produto por causa do excesso de água, não é? E com isso, dá um rendimento maior, não é? Eu fiz várias reuniões com o pessoal da agricultura. Primeiro, a dificuldade de levar o pessoal da agricultura na reunião. Segundo, é de convencer o cara a deixar de plantar a sementinha que ele está acostumado por um processo ou outro, né? A resposta é que sempre plantou assim, sempre deu certo. Sempre foi assim e tal. Agora, isso foi na década de 80. Nós estamos, agora 30 anos depois, é que eu tive algumas notícias aí, não sei detalhes, que majoritariamente se planta atualmente o ciclo longo. Ele levou 30 anos para a pessoa convencer que aquela semente, que já na época era degenerada, não tinha condições de dar. É um processo que deveria levar poucos anos, demora aí décadas. Agora, por isso que eu digo, sempre, a meu ver, isso foi falta de uma coordenação estadual. Porque se o Estado, o governo do Estado, com toda a sua força, todo o seu poder, fosse estabelecendo essas coisas... Com técnicos, o Banespa vai financiar amendoim só se for ciclo longo. Se for isso aí, não financia. Bom, essa é uma coisa que compulsoriamente leva o cara a adotar um novo caminho. Mas tem o risco de perder voto, né? Então, às vezes, não interessa para o governo do Estado. Eu acho até que não é questão tipo de coisa. Sabe, Dantas, eu acho que é questão de incompetência administrativa. É má vontade mesmo. Não, a máquina é muito grande. Todo papel, todo pedido seu depende de muito carimbo, de muito ponto de vista, de muito parecer. Quando acaba o processo de chegar ao fim, meu amigo, já perdeu o sentido daquele. O governador já está entregando o já cargo. É o governador. Aí, bom, agora tem que começar tudo de novo. Agora estou em reeleição. Qual a sua opinião sobre a reeleição? Eu acho que a reeleição ela deveria ser uma vez, não é? Você se elege uma vez, pode se reeleger outra vez e depois vai para casa e não volta, naquele cargo não volta mais, não é? Como acontece com o governo americano, por exemplo, né? Então você elege o presidente dos Estados Unidos, ele é governador, ele é presidente uma vez, duas vezes e depois não pode ser mais candidato, não é? Vai fazer palestra pelo mundo afora. Porque senão vira profissão, né? O grande problema é quando político é político de profissão, aí vira político profissional, é complicado. Voltando a falar de Tupã, sobre o título de estância turística, é plausível haver turismo em Tupã, apesar de já há uma década que o município recebeu o título, ou foi apenas uma forma dos prefeitos engordarem o caixa? Esse negócio de turismo é uma questão discutível. Tupã, não há dúvida nenhuma, não é uma cidade tipicamente turística, não é? Ela pode ser turística, sim, na medida em que as pessoas vêm do interior para uma cidade interiorana. Tupã é uma cidade agradável, uma cidade toda pavimentada, com esgoto em todas as casas, com água de melhor qualidade, não é? Quer dizer, tudo isso atrai um paulistano que leva uma vida agitada a vir morar, passear, passar férias numa cidade como essa. Mas, assim como tem Tupã, temos centenas de outras que têm essas características. Cidade turística normalmente é atrelada a águas termais, a uma água especial. Normalmente são cidades de montanha, com um clima especial, um clima ameno, né, que permite a pessoa ter uma vida diferente do seu dia a dia, fugir ao calor. É uma série de razões que, quando você vê uma cidade montanhosa, você chega lá já tem um teleférico, já é uma atração, não é? Agora nós estamos numa cidade plana, extremamente quente, não é? Então não é uma cidade tipicamente turística. Mas eu acho que os prefeitos, não é, que vivem sempre procurando recursos para os seus municípios, viram nessa oportunidade uma saída, como você disse, de engordar o caixa da prefeitura e transforma em instância turística.
Eu sempre torci para que isso desse certo, para que Tupã Mas até hoje, transformasse nisso, né? ou por conta da falta de política de prefeitos, ou por conta da falta de interesse da população, não foi para frente. Eu acho que falta mesmo de predicados da cidade, porque são predicados naturais, isso são características que não é o prefeito A, o B que vão dar. Nem o governador através de um decreto. Isso é uma coisa da natureza, né? É uma região que tem uma cachoeira enorme, passa um enorme rio na cidade, enfim, são coisas que atraem, né? Agora, tem cidades como Lins, por exemplo, que tem lá um resort, né? Colocaram um resort. Então não é uma cidade turística, Lins. Na falta de recursos naturais, o resort faz o papel, pelo menos em parte. Mas lá o resort parece que tem uma fonte de água termal, um poço artesiano lá que traz água quente. Poço profundo. É um poço profundo que traz água quente. E então tem lá um resort. Eu me lembrei agora disso até porque eu estou morando em Itatiba e um amigo me disse, olha, você vai estar em Tupã, eu vou estar perto de você, que eu vou levar minha família no resort de Lins. Entendeu? Ele saiu de Itatiba para trazer a família aqui no resort de Lins. Dificilmente alguém sai de Itatiba para vir em Tupã passar férias, Itatiba, a não ser que tenha parente aqui como você, né? Agora, exatamente, a Itatiba, ela sim teria condições de ser uma estância turística, e não é. Porque é montanhosa, tem um clima ameno. Brotas está lutando para isso, né? Então, aqui tem uma série já de atrativos e recebe turistas há cerca de 15, 20 anos. Ali, de corrida de canoagem, né? Tem Brotas e tal. Mas, sem sorte de Tupã que ganha uns tostões a mais aí. Você falou sobre o Fleury. Cerca de 20 anos atrás ele esteve aqui em Tupã, começou as obras aqui da estrada Tupã-Rinópolis. Acredito que você era prefeito na época. Né? O que aconteceu? Por que essa obra até hoje não saiu? Aquilo foi um dos grandes dramas da minha vida como prefeito, uma espécie de briga até pessoal, né? Porque o Fleury não começou a obra, na verdade uma empreiteira veio aí, colocou a máquina e fez uma espécie de marco inaugural. E ele subiu no trator? Subiu comigo, nós patrolamos lá uns 100 metros, né? E eu passei os próximos 3 anos brigando. Acreditando que a obra ia sair? Acreditando não, já desconfiado, mas brigando, né, que a obra viesse. E a última vez que eu falei com ele falou, mas não foi feita a estrada lá? Aí eu falei, a única coisa que foi feita lá foi aquela patrolada de 100 metros. Que já não existe mais, que a chuva levou. Eu e o senhor demos. Ele falou, isso não teve mais nada, né? Mas isso pesou nas costas dele. O governador Fleury realmente não teve um bom mandato. Tanto que ele saiu da vida pública, pelo menos para... Ele se elegeu deputado ainda, pelo menos para o executivo ele encerrou. Ele realmente foi muito mal e estava muito mal assessorado. Ele tinha um irmão dele a quem ele entregou toda a parte executiva do governo. O cara realmente era um despreparado para isso. E apesar de que não fosse tanto questão de falta de dinheiro, foi falta de competência mesmo para executar os orçamentos. Quer dizer, lançava obra e tal, mas não tinha quem administrasse, quem fizesse aquilo andar, né? Jesus, estamos chegando aí ao final do programa. Gostaria que você deixasse suas considerações finais. Bem, eu digo para você o seguinte, é um prazer imenso estar aqui na sua emissora de televisão, por uma razão muito simples, porque é uma oportunidade de um certo reencontro com os tupanenses em geral. E a gente vem a Tupã, fica aí 2, 3, 4, 5 dias, por mais pessoas que você visite, por mais pessoas que você encontre, você acaba deixando a grande maioria para trás, né? Eu gostaria de poder rever a todos, né? Mas pelo menos isso aqui me dá a oportunidade que eu possa cumprimentar, né, as pessoas dentro da casa delas através da sua emissora. Então é muito importante isso, é muito bom estar em Tupã e, sobretudo, conversar sobre coisas que são também do interesse do nosso município. E Tupã continua sendo meu município, eu sempre digo, antes de morrer, volto para cá. Muito obrigado pela sua presença e terminamos aqui mais um programa Expressão Universitária. Muito obrigado pela sua audiência e continue no Canal 7.